Boa noite, galera. Boa tarde, né? Ainda estou gravando esse vídeo ainda não é 6 horas, né? E nós já vai entrar 6 horas, então boa noite para vocês. E é o seguinte, devido ao ocorrido, né, com essa questão aí de isolamento social, nós temos que ficar em casa e tudo mais, nossas aulas vão ser transmitidas agora dessa maneira, viu? De modo online, de modo via vídeos, ok? E aí é o seguinte, nós vamos continuar a nossa ementa, beleza? Nós vamos continuar a nossa ementa. Lembrando, nós estamos trabalhando aqui direito empresarial, beleza? Hoje a turma de quinta-feira pela noite, então é empresarial teoria geral, e nós estamos trabalhando nessa disciplina, ok? E na aula passada nós começamos e nós falamos sobre a obrigação do empresário, a questão do registro, beleza? E hoje nós estamos aqui para falar dos livros e a escrituração, ok? É a obrigação do empresário, parte 2, ok? E aí é o seguinte, lembrando, mais uma vez, é uma continuação das aulas, beleza? Nós já iniciamos nossas aulas, nosso semestre de aula, e devido à pandemia, né, do coronavírus, nossa continuação das aulas vai se dar dessa forma, com forma de videoaula, ok? Então, nós estamos aqui entre a aula 4, nós já falamos um pouco do empresário individual, mas falta realmente a gente falar aqui sobre a escrituração, certo? Esse vídeo estou fazendo ele, estou gravando, e ele vai ficar disponível no Integruis, beleza? Então, o meio de acesso dele será no Integruis, e eu vou também disponibilizar o link para que vocês possam acompanhar, né, no WhatsApp, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula, é o seguinte, livros empresariais, né? Obrigação do empresário. Lembrando, gente, ó, na aula passada nós começamos e nós trabalhamos a questão do registro, beleza? E aí é o seguinte, nós vimos que uma das obrigações principais do empresário é ele se registrar, beleza? Então, nós temos a seguinte ideia, o empresário é sujeito a que tipo de obrigação? Isso é o chamado regime próprio empresarial, ok? Então é o seguinte, ele tem que se registrar na junta comercial, ele tem que fazer a sua escrituração contábil, e ele também tem que levantar as demonstrações contábeis, né, de forma periódicas, de toda a sua questão empresarial. Beleza? Então é o seguinte, esse registro, gente, mais uma vez, repetindo das aulas passadas, ele é uma formalidade legal, ok? Ele não é uma caracterização do empresário. Nós temos, de um lado, conceito e características, que é dito lá pelo artigo 966, deixa eu abrir ele aqui para vocês, beleza? O Código Civil, aqui, no artigo 966. Lembrando, gente, que é bom acompanhar pelo Vadmeco. Se você não tem o Vadmeco, como é uma aula online, né? Você pode estar acessando aí a nossa plataforma do Planalto, beleza? Ele já dá tudo atualizado para a gente. Então é o seguinte, o artigo 966 do Código Civil, ele traz o conceito de empresário. Dentro desse artigo, que nós já trabalhamos ele na sala de aula de modo bem prático, nós vimos que nós retiramos aqui as características para ser empresário. Dentre elas, exercer profissionalmente uma atividade econômica de forma organizada e que isso tudo seja para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, nós temos aí algumas características para ser considerado empresário, que na maioria da doutrina, a doutrina majoritária, coloca para nós que faltando uma, a pessoa não é considerada empresário. Profissionalmente, é a questão da habitualidade, beleza? Nós já comentamos isso em sala de aula. Atividade econômica tem que visar o lucro de forma organizada. Essa organização, os fatores de produção, vocês também já estão cientes disso, né? Insumos, capital, mão de obra e tecnologia. Lembrando que tecnologia é técnica. E tudo isso produzindo ou colocando em circulação bens ou serviços, ok? Beleza. Então, partindo desse pressuposto, né? Partindo desse pressuposto, a gente precisa entender que essas características para ser empresário diferem das obrigações, beleza? Como, por exemplo, o registro. O registro é uma formalidade legal colocada ao empresário para que ele possa exercer de forma regular a atividade empresarial. Então, qual é a consequência da falta de registro? Já vimos.
beleza? Nós já vimos. Não adquire personalidade jurídica, a pessoa jurídica ali que vai nascer não adquire personalidade jurídica e ela passa a ter uma confusão patrimonial. Beleza, é básico do básico do básico, nós já vimos isso, certo? O que nos interessa agora é as demais obrigações, beleza? Existem outras obrigações do empresário que ele deve cumprir, então é o seguinte, né? Os atos de registros, né? Antes da gente passar daquela questão de escrituração, vamos falar o seguinte: quais são os atos que nós devemos registrar, não é isso? Então é o seguinte: nós estamos falando de registro e obrigações. Imagina o seguinte: todo empresário ele vai ter o balanço patrimonial, né? Ele vai fazer os seus livros contábeis, beleza? E como é que se dá o registro disso? A gente precisa registrar, o que a gente faz com isso? Então, nós temos 3 tipos, né, 3 atos compreendidos pelo registro. Lembrando que a nossa lei de registro é a Lei 8934 de 94, beleza? Ela é quem nos diz quais são os tipos de registro, beleza? Então, primeiro nós temos o seguinte: uma espécie de registro, a matrícula, ok? Outra espécie de registro é o arquivamento, que é o próprio atos constitutivos da sociedade empresária. São esses atos constitutivos, como por exemplo, contrato social, um estatuto social, alteração do contrato social, ou até mesmo um ato constitutivo de EIRELI, são eles que são arquivados, ok? Aí o distrato também. E, por fim, o terceiro ato compreendido pelo registro é a autenticação, beleza? Então é o seguinte: quando nós levamos a registro para a junta comercial, ela não aprecia o mérito, beleza? Ela não tem essa obrigatoriedade, também nem questão legal de apreciar o mérito, não. Ela apenas verifica as formalidades exigidas pela lei, ok? Então é o seguinte: para que serve a matrícula, beleza? Alguns profissionais, eles vão ter a sua matrícula, né? Por exemplo, são considerados como os auxiliares da atividade empresarial, beleza? E aí é o seguinte: por tradição, essas atividades elas são sujeitas ao controle das juntas. E aí, essas atividades, esses profissionais, eles acabam também tendo que se registrar, só que eles registram através do ato de matrícula. Por exemplo, tradutores públicos, nós temos também aí os intérpretes comerciais, beleza? Os administradores de armazéns gerais, todos eles vão se registrar, a junta comercial faz um controle, beleza? E o ato de registro deles é a matrícula, ok? Então a matrícula serve para quê? Para registrar alguns profissionais que, considerados auxiliares da atividade empresarial, por tradição, são sujeitos ao controle da junta comercial, beleza? E arquivamento. O arquivamento, como eu já falei, ele refere-se à grande generalidade dos atos levados a registro da empresa, beleza? Por exemplo, atos constitutivos, alteração, dissolução, que é o mesmo distrato, beleza? Extinção de firmas individuais, ok? Esses são basicamente os que levam para a questão do arquivamento, beleza? Nós temos aí, trabalhando essa ideia, o Código Civil, quando ele fala lá, o artigo 968, 969, 970 e 971, né? Basicamente esses daí. Vamos dar uma olhada aqui desses artigos, aqui no 968, né? Ok. Muito bem, tá aqui, ó. A inscrição do empresário facial mediante requerimento que contenha. Então, toda vez que nós vamos registrar uma sociedade ou, melhor, um empresário, a gente faz um pedido, né, um requerimento, e nesse requerimento, né, a gente vai colocar lá o nome, a nacionalidade, a qualificação, né, da pessoa, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital e o objeto. Lembrando, isso aí, essa parte aqui de registro eu já falei, a gente já conversou, né, na aula passada. É interessante a gente verificar, né, esse artigo, vocês deem uma lida nele, beleza? Para poder rememorar, relembrar essa questão do registro, ok? E dentro desse artigo aqui, voltando a falar, professor, existe alguma coisa que é realmente indispensável dentro desse tópico? Que é o seguinte:
É como se fosse os requisitos da petição inicial. Não é uma petição inicial, mas é como se fosse. Beleza? Então, se faltar uma desses daí, a junta comercial, quando ela verificar as formalidades legais, ela vai negar o registro. Então, precisa. Mas existe alguma coisa que é indispensável? O nosso inciso 2, quando ele fala lá, ó, a respectiva assinatura autógrafa, quando nós estamos falando de microempresa e empresa de pequeno porte, por conta de um tratamento diferencial para elas, elas não precisam ter essa respectiva assinatura autógrafa, ok? Beleza? Essa aí é uma exceção à regra do registro, ok? E dentro mais nós temos aqui, ó, o empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público, neste deverá também escrevê-la, com prova da inscrição originária. Nós já falamos também desse artigo aqui na aula passada, ok? Então, esse é interessante, é relacionado ao arquivamento dos atos constitutivos. E aí a gente volta aqui ao que nos interessa da aula de hoje, é sobre a autenticação, beleza? Os livros empresariais, né, eles são os instrumentos que são utilizados pelos empresários na sua atividade empresarial. Esses livros, eles são o quê? Arquivados, eles são matriculados ou eles são autenticados? Isso aqui é interessante a gente ter essa técnica, porque para fim de prova, se você errar a nomenclatura, pode ser que você erre a questão. Então, a autenticação cabe aos instrumentos de escrituração, beleza? É uma obrigação do empresário manter essa escrituração. São livros contábeis, são fichas, são balanços, beleza? E trabalhando assim, de modo geral, as demonstrações financeiras daquela atividade empresarial, que são impostas por lei aos empresários de modo geral, beleza? E aí é o seguinte, a pergunta que fica é o seguinte, qual a consequência da falta desse registro, né? Qual é a consequência? Porque tudo isso a gente visualiza quando vem questão de prova, é sempre relacionado à consequência. A principal consequência de cara, gente, é a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade. Beleza? Essa é uma das principais consequências. Beleza? Aí é o seguinte, outra consequência, né, que a gente pode falar, se não tiver o registro desses livros, dessas escriturações, desses instrumentos de escriturações, também a pessoa, o empresário, ele não vai ter legitimidade ativa para o pedido de falência de um outro comerciante, beleza? Então, a nossa lei de falência, que é a Lei 11.101 de 2005, ela coloca isso como uma consequência. Se o empresário não escriturou, não autenticou, ou melhor, não registrou suas escriturações, ele não pode utilizar, né? Ele não tem legitimidade ativa para pedir a falência de um outro comerciante que deve a ele, beleza? É também uma das consequências aí trabalhando em leis esparsas, ok? E é o seguinte, posso falar outras, existe outras, por exemplo, impossibilidade de requerer recuperação judicial, impossibilidade de se cadastrar no CNPJ, nos cadastros estaduais e municipais, beleza? Até mesmo o INSS, você é barrado também nessa questão do INSS, né? A lei que rege isso aí é a Lei 8.212, viu? 92, lá pelo artigo 49, ok? Então, essa lei, ela fala lá, pessoa que não mantém a sua escrituração em dia, registrada bonitinha, fica impossibilitada, né, de se cadastrar no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ok? Beleza? E aí é o seguinte, escrituração. No Código Civil, onde que nós vamos encontrar? Lá no artigo 1179 a 1195. Vamos colocar ele aqui. Artigo 1179, tá aqui, ó, da escrituração, ao artigo, mudei aqui, ao artigo, mais embaixo aqui, 1195. Então, a escrituração dos livros, né, a escrituração da atividade empresária, ele começa aqui, ó, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não,
com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente balanço patrimonial e de resultado econômico. Isso aqui, gente, nos explica, por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem o Paraíba, várias cidades devem ter Paraíba, né, também, mas você olha assim, por que o Paraíba está fechado para o balanço? Não só o Paraíba, mas verifica outras. Por que aquela conta empresarial fechou para balanço? Né? Porque, uma regra, esse balanço ele é feito anualmente, beleza? E é onde vai se trabalhar essa questão financeira, onde vai dizer o ativo e o passivo daquela sociedade empresária, justamente para manter um controle. Beleza. Aí você pensa o seguinte, qual é a função de se manter essa escrituração, não é? A gente pensa logo nisso, poxa, se a lei impõe essa escrituração, mas qual é a função de eu manter isso? E aí é o seguinte, nós pensamos assim, que o artigo 1179 ao artigo 1195, ele impõe ao empresário a manutenção de seu sistema contábil, beleza? Então ele impõe essa obrigação ao empresário, beleza? E esse sistema contábil ele tem que ser em dias e conforme as técnicas contábeis usualmente aceitas, beleza? Essa é a ideia, a dinâmica dos artigos 1179, que eu comecei a ler para vocês, ao artigo 1195, que trabalha a escrituração. Beleza, a gente então compreende que, por meios legais, pela lei, é imposta uma obrigação ao empresário de manter uma escrituração. Ok, mas a grande dúvida que vem com isso é qual a função dessa escrituração? Né? Qual é a função disso? E é o seguinte, nós temos três funções, gerencial, documental e fiscal. Então, a escrituração mercantil ela não serve simplesmente como uma obrigação do empresário, mas também ela serve como gerente para que ele possa gerir melhor o seu negócio, para que tenha documentos que utilize como prova de seu negócio e também para que tenha trabalhado a questão da fiscalização pelos órgãos competentes. Então, essa natureza gerencial, a gente entende que a escrituração ela é um instrumento para a tomada de decisões administrativas do empresário. Beleza? Tem essa questão, vamos supor, a empresa entra em recuperação judicial, vai utilizar esses documentos, beleza? Para tomar determinadas decisões administrativas, financeiras, comerciais, assim por diante. Então, essa é a ideia da natureza gerencial da escrituração. Natureza documental, né? A gente entende como uma necessidade de demonstrar os resultados da atividade empresarial para as outras pessoas. Imagina o seguinte, você precisa pegar, está querendo fechar um negócio, sua sociedade empresária quer fechar um negócio com uma outra sociedade empresária. Aí, por que aquela outra sociedade empresária vai fechar negócio com você? Como é que você vai provar que sua atividade é estável? Então, essa escrituração é esse instrumento de demonstrar, né, os resultados alcançados por você durante o exercício da sua atividade empresarial. Beleza? Essa é a ideia da natureza documental da escrituração. E a natureza fiscal é a questão da fiscalização, do cumprimento de obrigações legais. Ok? Então, gente, nós temos o seguinte: o empresário está obrigado a manter livros, documentos estes que são unilaterais, é feito pelo próprio empresário, beleza? E esses livros registram os atos e fatos reputados importantes pela lei para o regular funcionamento da empresa. A ideia é essa, beleza? Então, o empresário, ele é obrigado a manter esses livros feitos por eles, portanto, são documentos logo unilaterais, né? E esses documentos registram atos do empresário, registram fatos ocorridos ali, e esses atos, esses fatos, a lei entende como importante e que deve ser registrado, ok? E tudo isso para manter o quê? O regular funcionamento da empresa, certo? Aí você perguntar, mas esses livros são todos contábeis? Existe algum livro que não é contábil? Sim, gente, existe. Por exemplo, livro de registro de empregados, né? A CLT. Vamos ver aqui a CLT? Salvo engano, é o artigo 41. Deixa eu mudar aqui. Vamos botar aqui na CLT.
Artigo 41 está aqui, ó. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregado o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, gente, a CLT ali põe uma obrigação ao empresário de manter um livro de registro, beleza? Registro de trabalhadores. Esse livro é contábil? Não, não é, beleza? Esse livro, então, ele não tem essa natureza contábil. Ele é simplesmente um livro de registro. Além do mais, por exemplo, atas de reunião, de assembleias gerais, né, as reuniões aí dos sócios, os livros servem, tem livros que registram essas atas, beleza? Por exemplo, a sociedade anônima ela tem que ter esse livro, é uma obrigação imposta a ela também. E aqueles livros memoriais, onde você vai discorrer aí, escrever o dia a dia, né, da sua atividade empresária. Então é o seguinte, espécies, beleza? A gente pensamos então, obrigação do empresário, primeiro, registro, segundo, escrituração. Dentro de escrituração, nós vimos que na ideia de registro, esses livros eles são autenticados. Essa escrituração ocorre esse registro ocorre pela autenticação. Autenticação onde? Na junta comercial, na respectiva sede, onde é exercida aquela atividade empresária. Beleza? Então, galera, a gente viu essas questões relacionadas à escrituração e vamos finalizar aqui, fazer um intervalinho do primeiro bloco e já já a gente volta com mais aulas sobre as obrigações gerais do empresário. Lembrando que nós estamos estudando aqui Direito Empresarial, Teoria Geral, seguindo a ementa da Facimp Widen. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até já.